Principais slides, os principais slides são esses dois aqui do capítulo 1, tá? E esses conceitos aí, essas propriedades mecânicas, vai ficar bem claro para a gente, né? O que nós vimos ontem, né? Eu parei nesse slide exatamente. Então, nós temos aqui... um diagrama. Aqui é uma reta. Esse diagrama é um diagrama tensão, deformação, tá? E aqui esse diagrama, ele tem um ponto bem definido, que chama ponto de escoamento, sendo que nesta região, o material está dentro da região elástica. Toda vez que tracionar até qualquer ponto aqui dentro, aplica uma tensão, o material deforma, né, XY aqui, mas quando tira a carga, ele volta pro original, tá? Sempre volta para zero. Quando chegou nesse ponto de escoamento, ele entra numa outra região que é chamada região plástica, até acontecer aqui a ruptura. Então, o que nós temos aqui de conceitos daquele quadro? Aonde que eu entendo como resistência mecânica? Resistência mecânica, na verdade, eu tenho dois pontos principais, tá? Toda a literatura apresenta dois pontos aí de resistência do material. Um é esse daqui, óbvio, que é a tensão de escoamento, e o outro é esse máximo aqui, ó. Essa tensão é a tensão máxima, também normalmente chamada de limite de resistência do material, tá? Então, LR, ou limite de resistência à tração, né? Às vezes coloca um T aqui de limite de resistência à tração. Aí a tensão máxima que o material suporta, de fato. Mas para resistência de materiais, o material nunca pode passar deste ponto de escoamento, ele nunca pode passar para a região plástica. Então, ele sempre tem que ficar dentro da região elástica, onde deforma, tira a carga, ele volta, tá? Não sei se você abre aqui. Aqui vai ter um monte, tá vendo? Um monte de diagrama. Então, esse é um diagrama. Aqui, deixa eu pegar um... Ó, então, aqui, região elástica. Esse diagrama ele pode ser dividido em 4 partes. Ele pode ter uma região de escoamento ou não. Tá vendo aqui, ó, esse material, por exemplo, ó. Esse material A, ele não tem região de escoamento. Ele é reto e aí passa para a região plástica, né? Esse 450 aqui é o... Ah, não, tá aqui. Tá só 450, né? Não sei se dá para vocês verem. Esse é o ponto de escoamento. Aqui, o 300 é o ponto de escoamento, tá? Desse material B, né? Então, esse é um diagrama tensão-deformação. Esse diagrama tensão-deformação, da forma como a gente faz aqui, é um diagrama teórico, tá? Mas, se for um diagrama real, essa região elástica... Vou pegar isso aqui, ó. A plástica ela é muito maior que a região elástica. Então, essa parte aqui, ó, pegada desse ponto de escoamento para frente, ela é 100 vezes maior do que esse pedacinho. De tal forma que quando a gente coloca em escala, se a gente colocar em escala, essa linha aqui, ó, do aço, ó, ela vai ser uma vertical. A gente não consegue enxergar a deformação. Aí eu preciso dar um zoom nessa região elástica para poder enxergar, tá? Então, ou seja, a deformação plástica é muito maior do que a deformação elástica. Beleza? Então, esse é o diagrama. Deixa eu ver se tem um real aqui. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo aqui a região elástica, ó? Ele vai praticamente uma linha vertical e depois deforma muito, ó. Então, essa deformação é muito maior do que na região plástica, muito maior do que na deformação elástica. Tá? Esse é o comportamento normal, um comportamento real de um material. Então, quando a gente desenha desse jeito, é mais didático, né? Para a gente conseguir enxergar a região elástica e a região plástica, tá?
Então, aqui nós temos naquele diagrama essas 4 definições. Quando eu olho para a linha vertical, eu estou enxergando Então, na linha vertical, eu estou enxergando a resistência material. Isso daqui que eu enxergo lá como tensão. A ductilidade eu vou enxergar lá como deformação, mas a ductilidade é deformação até a ruptura. Então, a deformação, o material dúctil, quanto maior for esse valor aqui, ó, esse valor X aqui, né, maior vai ser a ductilidade do material, tá? Então, nós temos aqui a região elástica e a região plástica. Quando a gente olha para o outro... tá, mais uma coisa aqui. Isso daqui é uma reta, concorda? Esse trecho aqui. Então, nós podemos pegar esta região elástica e dividir ela, ou criar um triângulo aqui, ó. Quem que está na região aqui, no eixo Y? É a tensão. Quem que está na região, no eixo X? É a deformação. E aqui eu tenho um ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. O que eu posso falar da tangente do ângulo? Cateto oposto por cateto adjacente. De tal forma que a tensão ela vai ser proporcional à deformação de acordo com uma tangente. Essa tangente ela é definida como E. Módulo de elasticidade do material. Tá? Então, quanto maior for a tangente, maior vai ser o valor do E. Então, eu não vou enxergar mais em termos de propriedade mecânica, eu não enxergo essa tangente, mas eu enxergo este E. Isso daqui é tabelado, cada material tem o seu módulo de elasticidade. Então, até voltando naquela figurinha lá, cadê? Deixa eu ver aqui. Pode ser esse, ó. Então, quando eu vejo o módulo de elasticidade do material, nesse diagrama aqui, ó, nós vemos... Cadê o outro que tinha um menos material? Agora some tudo, né? Esse daqui... Pode ser isso, mas deixa eu pegar aqui esse, ó. Print screen. Bom, esse diagrama aqui... Olha só, eu tenho aqui o aço e tenho o alumínio. Vamos lá. Eu acabei de escrever para vocês aqui que a tensão... Deixa eu escrever... A tensão, ela é proporcional à deformação de acordo com E, que é o módulo de elasticidade do material. Quanto que vale o E? Quanto que vale o E do aço? Ele vale 210 gigapascal. Quanto que vale o E do alumínio? Ele vale 70 gigapascal. Tá? O que significa isso? Que o aço ele tem um módulo de elasticidade 3 vezes maior do que do alumínio. E quando a gente olha para essa equação, então se a gente observar essa equação aqui, se o módulo de elasticidade é maior, o que vai acontecer com a deformação para uma mesma tensão aplicada? Então, essa tensão é constante. Se o módulo é maior, a deformação vai ser menor. E é isso que a gente está enxergando aqui, ó. Eu vou aplicar uma tensão qualquer aqui, tá? Uma tensão em cima dessa linha vermelha. O que eu consigo enxergar nesse ponto, ó? Esse daqui é o ponto de deformação que eu vou chegar aqui embaixo para o aço. Esse daqui é o ponto de deformação para o alumínio, para uma mesma tensão aplicada. Então, como o E do aço é 3 vezes maior que o alumínio,
significa que a deformação do alumínio vai ser 3 vezes maior do que a deformação do aço. Então, se eu enxergar aqui 1%, esse daqui vai dar 3%, porque a relação aqui é praticamente, tá, às vezes, dependendo do aço, é 200, mas é 210, né? Mas é praticamente 3 vezes essa proporção. Entenderam? Então, quanto maior, isso daqui é uma propriedade de cada material, mas quanto maior for o módulo de elasticidade, significa que essa curva é mais... Essa curva aqui, ó, ela é mais inclinada. Então, se eu pegar o módulo de elasticidade do PVC, ele vai ser baixinho. Por quê? A curva aqui, ó, tá vendo a curva como é que tá? Aqui, a curva, desculpa, a reta, né? Essa reta aqui tá bem pequenininha, né? Ou seja, é um material que tem baixo módulo de elasticidade, significa que ele deforma muito para uma tensão aplicada em relação aos outros materiais. Ficou claro esse conceito de módulo de elasticidade? Ele nada mais é, eu acabei pagando aqui, né? Ele nada mais é do que a tangente deste ângulo aqui, ó, dentro da região elástica, tá? Então, dentro desta reta aqui, a região elástica é uma reta. Então, dentro da região elástica, eu posso traçar um triângulo. E aí vale a lei do triângulo. Tá bom? Ficou claro para todo mundo o conceito aí? Mais detalhes a gente vê lá em Resmate, né? Mas em alguns momentos vai aparecer para a gente aí o conceito de módulo de elasticidade, tá? Bom, continuando aqui, não confunda módulo de elasticidade com elasticidade, tá? Apesar do nome aí, ele é um módulo de elasticidade porque ele está dentro da região elástica. Mas a elasticidade é uma capacidade de material deformado, um material elástico, né? Ele deforma e volta. O módulo de elasticidade ele está relacionado com aquele ângulo, né? Aquele ângulo dentro do diagrama tensão-deformação, tá? Dureza, eu falei aula passada também, né? Penetração, densidade também já foi. E agora tem dois conceitos aqui interessantes, né? Um chama tenacidade e outro chama resiliência, tá? Os dois estão relacionados com energia. Ó. Quando aparecer energia, pode ter duas respostas. Ou é tenacidade ou é resiliência. Qual que é a diferença entre eles? A tenacidade é a energia necessária para a ruptura do material, até a ruptura. E a resiliência é dentro da região elástica, tá? Dentro de uma deformação elástica. Então, quando a gente olha nesse diagrama, agora vou ter que apagar de novo. Deixa eu ver aqui. Então, olha só, se a gente pegar esse diagrama do aço aqui, esquece o resto, tá? Vamos pensar só no aço. A energia necessária para romper o material, eu vou enxergar aqui, ó. A área debaixo desse gráfico grande aqui. Tá? Então, toda essa área aqui, ó, isso daqui é o que a gente chama de tenacidade, tá? Porém, a energia necessária para chegar no ponto de escoamento, ou seja, a máxima energia, né, a máxima energia necessária para atingir aí o ponto final da região elástica é essa região aqui, tá? Então, isso daqui, aqui dá para fazer até bonitinho, ó. Isso a gente chama de resiliência. Não pegou não. Não vai. Bom, não está pegando aqui. Mas então, esse pedaço todo aqui, ó, isso daqui a gente chama de resiliência. Tá? Então, na verdade, ele é uma relação de tensão com deformação que a gente traduz isso em forma de energia, tá? Quanto de energia que precisa para romper o material? Precisa de tudo isso daqui, ó. Essa é a energia necessária para a ruptura do material, tá? E a resiliência? Onde que eu enxergo a resiliência? Resiliência eu enxergo só dentro da região elástica. Ficou claro esses dois conceitos aí? Quando que eu tenho o conceito de tenacidade e o conceito de resiliência? Alguma dúvida aí?
Tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos lá. Show de bola. Sexta-feira, né? Daqui a pouco você já começa a emendar. O Lenon já foi embora lá. Deixa eu comprar. Que isso, cara? Que isso? Tava tomando minha água aqui, Lara. Aqui. Ó. Também estou bebendo minha água aqui. Não tenho problema com bebida. Deixa o café, água, eu não paro de beber. Eu fico do meu lado, assim, fico bebendo o tempo inteiro. Bebe água, Lara. Bebe água. Isso aí. O café eu bebo de manhã. Mas aí, Luiz Antônio, para calcular a tenacidade teria que fazer integral? Sim. Você tem que calcular a área sobre o gráfico. Para calcular resiliência, não. Resiliência é aquele triângulo. Base vezes altura, divide por 2. Simples. Para calcular a tenacidade, existe um método alternativo para não ter que fazer integral, porque eu vou ter que saber a equação lá da reta, né? A equação daquela curva. O que às vezes se faz em livros de ciências materiais, né, ou de materiais? Você aproxima. Então, imagina que aqui a gente faça um monte de quadradinho de um valor fixo. Tá? A base de altura igual, assim, ó. Tá? Então, você vai somar um monte de quadradinho. Só que aqui, esse quadradinho vai ficar meio errado, não vai? Aqui vai dar um... Agora ficou ruim. Esse quadrado vai dar meio errado, aí continua, né? Então, aqui a gente teria que descontar, por exemplo, ó, esse último pedaço fica claro, ó, eu pego meio quadrado aqui, tá vendo? Então, seria meio, mais um, mais... Aí eu tenho que descontar aqui um pedaço. Então, se eu conseguir fazer uma estimativa de quantos quadradinhos eu estou perdendo, então, se vamos supor que aqui dentro eu conte de 100 quadrados, base vezes altura, né? E aqui a resiliência é fácil, tal, mas aí eu desconto, ó, esse meio com meio daqui deu 1, desconto mais uns pedacinhos aqui, desconto mais 1. Aí dá para fazer uma aproximação da tenacidade, tá? Vamos fazer isso? Qual que você perguntou, Luiz? Agora eu não entendi. Ah, fazer essa conta? Não vai precisar, não. Porque é o seguinte, esse daqui... Apesar da gente poder visualizar a tenacidade através desse diagrama, a tensão deformação, não é assim que a gente calcula a tenacidade. A tenacidade a gente calcula através do ensaio Charpy. Eu vou mostrar, tá? É o ensaio de impacto. Esse ensaio Charpy, ele é um martelo, você coloca um corpo de prova, esse martelo bate e ele mede quanto de energia gastou para romper o material. Beleza? Então, assim, eu posso enxergar, posso visualizar a tenacidade através daquele diagrama, mas eu nunca vou usar cálculo pelo diagrama, eu sempre vou fazer um ensaio de Charpy, tá? Charpy ou ISOD, né? Normalmente a gente usa o Charpy. Tá claro? Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse martelo que ele bate aqui, ó, ele mede um impacto, mede a energia, porque a tenacidade, a energia é necessária para romper o material. E é exatamente o que esse negócio está fazendo, ó. Quanto de energia, eu consigo, aqui tem um mostrador, tá vendo? Tem entre aspas, um ponteiro, um relógio aqui, né? Que eu consigo medir quanto de energia que ele gastou para romper o material. Então, tenacidade mede desse jeito, tá? Através do ensaio. É esse ensaio aqui, ó. Tá? Essa máquina. Beleza? Mas eu chego lá, tá? Então, daqui a pouco a gente fala mais aí em termos de ensaio, né? Em algum momento aí vai aparecer o Charpy. Mas então, assim, falou propriedade de energia. Tem duas possibilidades. Ou é tenacidade ou é resiliência. A energia é necessária para romper o material. Romper material é tenacidade. A energia dentro da região elástica. Aí é resiliência. Tá show? Tá claro para todo mundo? E aqui, fragilidade, baixa resistência a choque. O que a gente pensa no material frágil? O vidro é frágil, certo? Então, se eu pegar o vidro, soltar no chão, ele quebra, ele é muito frágil, ele não tem resistência a choque. Ele é o inverso da tenacidade. A tenacidade também é choque, né?
Se eu der uma porrada, igual tá ali no ensaio Chapi, dá uma pancada no material, ele absorve essa energia e não quebra, é um material muito tenaz, tá? Então, assim, vocês aí que têm diamante, né, as mulheres aí que estão cheias dos diamantes, tenham cuidado com o diamante, porque é muito duro, mas é muito frágil, tá? Então, pode quebrar, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com o material, tá? Não é como vocês têm dinheiro também, né? Vocês vão na loja e compram outros, né? Não é problema também, né? Problema para mim, que sou pobre. Bom, tenacidade e resiliência. Olha só. A gente tem... O pessoal fala aí, gosta de carro, né? Fala, carro antigo que era bom. Aquele carro dava porrada, dava uma pancada, né? Não batia assim, nem arranhava, né? Ou seja, e hoje o para-choque é horrível, né? O para-choque relou, ele quebra, né? Então, assim, vamos pensar num para-choque de um carro. O que eu quero, o que eu espero de um para-choque de um carro? Que ele tenha alta dureza ou que ele tenha alta tenacidade? O que a gente espera de um para-choque? Analisando esses conceitos aqui que a gente está vendo. Acho que dureza, né, agora? Eu acho que é tenacidade. Igual o Jonathan ali que botou no chat. O Jonathan botou no chat. Tenacidade. Olha o conceito de tenacidade. Eu quero que o material ele suporte a pancada e ele absorva o máximo de energia possível. Um material muito tenaz, ele absorve muita energia, certo? Então, um para-choque, quando um carro bate, quanto mais energia esse material absorver, melhor vai ser, porque ele não passa energia para trás. Se o material for muito, muito duro, ele não absorver esse impacto, todo o impacto vai para o motorista, vai para o resto do carro, entendeu? Então, o para-choque quebrou, mas ele absorveu o impacto, ele quebrou quando ele chegou no limite dele. Mas quanto maior a tenacidade, é lógico que assim, quanto mais tempo demorar, entre aspas, né, mais energia ele absorver, melhor, claro que é melhor. Mas ele foi feito para absorver energia, certo? Então ele absorve e passa. O que não aguenta absorver, ele quebra, né? Certo? Então, a ideia de tenacidade é essa. Tá show? E aí nós vimos aqui, então, praticamente... tá, isso eu falei ontem, vou repetir hoje, tá? Repetir com mais cautela. Vamos lá. Vou fazer de novo. Então, quando aumenta a resistência mecânica de um material, o que acontece com a dureza? Aumenta. O que acontece com a fragilidade? O material fica mais frágil. O que acontece com a ductilidade? Diminui. E o que acontece com a tenacidade? Diminui. Tá claro? Material mais resistente, ele é mais duro e mais frágil. Ele é menos tenaz e menos dúctil. Ok? Show? Posso continuar? Pode, tá show. Então tá. Um belo dia, não foi essa palestra aqui, mas isso eu estava lá em Itajubá ainda, muitos anos atrás. Eu já era professor de ciências materiais para o curso técnico, então isso foi em 2000 e... Você estava nascendo ainda praticamente, né? Hilário, desculpa te interromper, mas eu acho que você devia ler aí o chat. Eu devia ler o chat. O material que tem maior tenacidade é a vara de goiabeira. Caramba, agora até eu fiquei curioso. Que é isso, Flávio? Cara, não entendi nada. Traduz para mim aí, Flávio. Lê embaixo. Foi que nem a Miliana falou aí, foi para trazer para a realidade, porque nem todo mundo tem carro, né? Mas todo mundo tem mãe que já utilizou uma vara de goiabeira, né? Que nunca quebrava.
Entendi, cara. Entendi, tá certo. Rapaz, coitado de vocês, né? Agora eu entendi. É isso aí, cara. Mais ou menos por aí, né? A vara de goiabeira, de fato, tem alta tenacidade. Pode bater à vontade que não quebra, não. Tá perfeito. Tá vendo? Aplicação prática. E sua mãe já conhecia ciência dos materiais já há quanto tempo? 30, 50 anos atrás já conhecia a tenacidade do material. Muito boa, caramba. Bianca também já apanhou de vara de goiabeira? Bom, vamos lá. Aí, pessoal, um dia eu estava numa apresentação, era uma apresentação de uma psicóloga, e a psicóloga falou assim, nós temos que ser resilientes. Isso há uns 20 anos atrás, né? Nós temos que ser resilientes. Tem algum professor de resiliência materiais aqui? Eu falei, eu, né? Ele falou, pois é, nós temos que ser resilientes, né? Resiliência. Ele falou, mas na hora, até eu lembrar o que era resiliência, a primeira vez que eu tinha ouvido, que alguém falou o termo resiliência para mim numa apresentação, né? E olha o conceito da resiliência dos materiais, que hoje qualquer psicólogo, né, no caso aqui uma apresentação que teve lá na Petrobras, de psiquiatra, né? Então, olha só, palestra sobre resiliência. Olha que conceito interessante que a psicologia adotou, né? Mas o conceito é de materiais, tá? O conceito é de engenharia. Mas assim, qual que é a ideia deles? Quando a gente olha para esse material aqui, esse material, se ele supor, se a gente pegar um material muito duro e der uma pancada nele, ele quebra. Um material muito frágil, né? Aqui já ficou horrível esse desenho, né? Mas o material muito duro, ele é muito frágil, ele não suporta a pancada. Então ele atinge aqui a tenacidade de uma forma muito rápida, tá? Qual que é o conceito de resiliência? Suportar a pancada, só que não passar nem para na região plástica. Quanto mais resiliente for o material, mais energia ele absorve e não atinge o ponto de escoamento. Nem passa para a região plástica, ou seja, nem estou pensando na tenacidade, estou pensando aqui, ó. Então, quando o psicólogo coloca uma apresentação desse jeito, o que ele está querendo dizer para a gente assim? Todo mundo vai ter problemas na vida, tá? O rapaz aí acabou de falar que apanha de vara de goiabeira, né? Então, assim, é um grande problema, tá? Mas esse problema, ele não pode deixar que nos afete permanentemente, né? Então, o conceito de resiliência é esse, né? Eu tenho problema, mas eu resolvo os meus problemas, esse problema, eu não deixo que esse problema seja um problema permanente, né? Então, assim, não vai ter problema e volta para o zero, né? Então, a gente tem altos e baixos na vida, né? Então, esse é o conceito de resiliência, tá? Então, vamos ter problema, vamos tratar o problema e não deixar que esse problema se torne algo grave, que em termos de materiais, quando passar para a região plástica, ele está descartado, ele não presta mais. Então, a gente não pode deixar que os nossos problemas passem da região da resiliência, né? Então, assim, ou o problema é muito alto e atravessou, ou nós somos muito resilientes e suportamos esses problemas que nós temos, né? Já a tenacidade já seria o suicídio, né? Matou, ele já chegou na tenacidade e acabou com o material mesmo, né? Ruptura completa. Beleza? Agora dá... Aí já dá para entender, né? O que esse cara aqui... O que o psicólogo, um psiquiatra, né? Ele está usando. E eles não negam, não. Todo mundo fala, um termo de materiais, e é mesmo, né? Um termo de engenharia, né? Conceito de resiliência, mas que todo mundo usa hoje e usa muito bem aplicado, né? Tá? Com muita propriedade aí. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, outras propriedades, né? Nós temos aqui outras propriedades, aqui essas daqui já são mais simples, né? Câmera aberta, tá lá. Ponto de fusão. Material passa para o estado líquido, ponto de ebulição, vapor. Então, ponto de fusão, a gente vai trabalhar
com pontos de fusão nos diagramas, né, capítulo 8, capítulo 9, aí, pontos de fusão. Ebulição para a gente já não tem tanto problema. Dilatação térmica, mais em termos de propriedade, né, o metal dilata, a cerâmica não. Para quem faz aí transferência de calor, aí entra no valor, né, nas equações de dilatação, mas para a gente é mais uma propriedade do material de maneira geral, assim. Condutividade térmica também, é a capacidade do material conduzir calor, e condutividade elétrica, conduzir eletricidade. Resistividade é a resistência do material, né, na passagem de corrente elétrica. Resistência à corrosão, material aí que melhora, né, aço inox tem uma resistência à corrosão melhor. Tá? Basicamente são essas, né? Essas aqui já são mais simples, fáceis de entender, todo mundo aí tá habituado, né? Propriedades, pessoal, alguma pergunta? Alguma observação aí no chat, não? Tudo certo? Tudo certo. Certo. Tranquilo. Então, beleza. Continuando, os grupos. Então, vamos falar dos grupos de materiais. 4 grupos, ó. Metais, cerâmicas, polímeros e compósitos. Primeiro grupo é o grupo dos metais. Então, assim, eu falei para vocês ontem, né? Hoje eu estou falando de materiais, qualquer material. Aí, a partir do capítulo 2, eu já vou começar a focalizar no grupo dos metais. E depois, a partir do capítulo 6, aí, mais ou menos 6, né? Aí eu já vou pro ligas ferrosas, né? Ligas formadas por ferro. E aí, a gente vai chegar no aço. Então, nosso objetivo principal aqui é caminhar para o aço, tá? E aí vem a pergunta, né? Cadê o aço na tabela periódica, né? Onde que a gente consegue enxergar o aço aqui? Alguém já procurou aço? E aí a resposta óbvia é que aço não é formado por um único elemento metálico. Ele é uma combinação, né? Então, nós temos as ligas metálicas. Latão, por exemplo, cobre e zinco. O aço, ferro e carbono, tá? Depois eu vou entrar mais em detalhes, né? Mas assim, quando a gente imagina um aço comum, tá? Um aço comum que a gente usa aí na cadeira nossa aqui, provavelmente é um aço 1020, tá? 10, opa, esquece isso. 10, 20. Um aço comum, né? Esse 10 aqui, ele significa que é aço comum mesmo, que significa ferro carbono. Se não for 10, na indústria a gente usa o 4320, 4120, né, e outras nomenclaturas aqui nesses dois números. Isso aí, se não for 10, significa que é liga, tem algum elemento de liga. Então, 4320, 43 tem ferro, mas tem mais alguma coisa. Aí vai ter cromo, vai ter níquel, pode ter molibdênio, pode ter titânio, sei lá, depende dessa nomenclatura inicial. Mais para frente vai aparecer, tá? Eu estou só fazendo uma abordagem geral aqui. Mas aí o que não é 10 é porque é liga, né? Do lado de cá, esse 20 significa teor de carbono, que é ele dividido por 100. Então, esse aço 1020 ele tem 0,2% de carbono. Ou seja, teoricamente, um aço 1020 tem 99,8 de ferro, 0,2 de carbono. Quando a gente vai para um aço 1030, 1030, ele passa para quanto por cento de carbono? 0,3. Ou seja, matematicamente falando, aumentou 0,1% de carbono, né? Aço, o ferro caiu de 99,8 para 99,7. Então, assim, se fosse matemática, a gente até arredondava, né? O carbono já está quase insignificante em termos de porcentagem. Porém, é ele que dá toda a dureza e resistência do material. Se alguém já teve a oportunidade aí de usinar ou de trabalhar com aço 1020 e mudar para aço 1030, vocês vão observar aí o tamanho da dificuldade, né? Alguém já fez isso? Alguém já... Aço é liga, sim, né, Thiago? Isso aí, você está respondendo, né? Mas alguém já teve a oportunidade aí de trabalhar, de usinar um aço 1010 e mudar um aço 1020, um aço 1030? Eu tive esse privilégio, né? Eu fiz Senai quando eu tinha 16 anos, acho. Aí, Senai, justagem mecânica.
Então, a gente, primeiro dia, primeira semana, assim, a gente fica limando, né? Pega uma barra, um bloco e fica limando. E aí você pega um aço 1020, fica limando, e depois você pega o aço 1030. 1030 você passa a lima, não acontece nada, né? Difícil para conseguir, né? O aço 1020 não é fácil, né, com a mão. Mas, assim, a dureza aumenta muito, né? A ponto, olha só, da gente está falando aí o aço doce, né, o aço macio, né, é um aço de baixo teor de carbono. Quando a gente vai para o aço 1040, já é aço médio carbono, 1040, 1050 é médio. Aço com 1060 já é aço duro. Então, o teor de carbono aumentou de 0,2 para 0,6, ele já deixou de ser um aço macio e passou a ser um aço duro, né? E duro mesmo, extremamente difícil de trabalhar, assim, não com máquina, né, lógico, né, mas as máquinas têm muito mais dificuldade quanto maior a dureza. Na realidade, não é exatamente isso, tá? Na realidade, o ferro tem 99%, o carbono tem 0,2%, né, ele tem uma faixa aqui, né, mas em média 0,2%, e tem aí mais ou menos 0,8% de impureza, tá? Depois vai aparecer uma composição real aí. Mas teoricamente seria 99,8% e 0,2% de carbono, tá? Os metais. Aqui as características, né? Grande número de elétrons, condutores de eletricidade e calor, não são transparentes, né? Se a superfície for polida, reflete a luz, são resistentes, são deformáveis. Então, aqui está o conceito de resistência mecânica, aqui está o conceito de ductilidade, né? Muito utilizados, e os aços, que é o nosso foco, ocupam o lugar de destaque, tá? Aqui, em termos de desenvolvimento, né, ao longo dos anos, dos séculos, alguns materiais já eram conhecidos desde o princípio aí, né? Ferro, cobre, ouro, prata, mercúrio, tal, já era conhecido, mas quando chegou aqui em 1800, né, mais ou menos aí, a gente começa a ter uma grande evolução da ciência dos materiais, o descobrimento de outros elementos, tá? Até formando lá a tabela periódica que nós conhecemos hoje, né? Então, nós temos aqui as ligas metálicas, que podem ser ferrosas ou não ferrosas, as ligas não ferrosas, liga de níquel, de cobre, alumínio, magnésio, manganês, manganês, titânio, tá? Então, aqui são várias outras ligas, mas as ligas ferrosas são aços ou ferros fundidos, tá? Então, nós estamos caminhando para cá, ó. Esse é o nosso direcionamento. Vou falar de ferro fundido também, tá? Vai lá no capítulo 12. Então, o que é aço? Aço é uma liga de ferro, tá aqui, é uma liga de ferro com carbono, aonde o carbono vai ter no máximo 2,14%, tá? Esse é o limite teórico de carbono para ser considerado aço. 2,14, 2,11, dependendo do autor, e a gente arredonda para 2, tá? Isso tem um motivo, tá? Isso no capítulo 9 vai aparecer o porquê desse valor aqui, 2,14. Para ser ferro fundido, de 2 a 6,7%, isso também tem motivo, está baseado no diagrama ferro-carbono. Se alguém já estudou aí em outra curso técnico, alguma coisa assim, outra faculdade, sabe do que eu estou falando, mas a gente vai chegar lá, tá? Então, aço menor que 2% de carbono, ferro fundido de 2 a 6,7% de carbono. Usualmente, menor que 1,4%, eu diria até menor que 1%. A gente tem uma faixa aí que não é comercial. Então, o aço, até 1% ele é comercial, a gente consegue encontrar. Passou de 1%, aqui falou 1,4%, né? Mas de 1 até 2 ali é uma faixa difícil de encontrar aço comercial. Se você quiser procurar um aço com 1,5% de carbono, não vai achar, tá? Pode existir, pode até fabricar, mas tem que ter um motivo muito especial, porque até hoje não desenvolveram, né? Não tem muita aplicação, tá? E o ferro fundido também. O usual aí menor que 4,5%. Também você não vai encontrar ferro fundido com mais de 4,5% de carbono, e também tem motivo que eu vou falar no capítulo 9, tá? As cerâmicas, grupo das cerâmicas. Observe que eu não estou falando de um elemento, tá? Eu estou falando do grupo, não estou falando de um material, né? É uma combinação de elementos não metálicos, de metais com elemento não metálico, tá?
Isso aqui deixa eu ver se está escrito lá atrás. Acho que não está aqui. Mas qual que é a definição de uma liga metálica? É metal com metal. Qual que é a definição de cerâmica? É metal com não metal. Tá? Isso é uma definição. Eu já vi uma vez um concurso, alguma coisa assim, ó. O dióxido de silício, esse daqui, ó. Eu não falava nada. O SiO2, ele é uma cerâmica, verdadeiro ou falso? Então, assim, o que é SiO2? Não tem nem ideia. A pergunta não é para você saber que isso daqui é dióxido de silício, né, ou sílica. A pergunta é o seguinte: é um metal com não metal? Então é cerâmica. Esse era o conceito. Metal com metal é uma liga metálica, tá? Um elemento metálico com outro elemento metálico. Eu achei uma sacanagem a questão, tá? Mas é a definição, né? Embora tenha exceção, lógico, tudo tem exceção, tá? Então, a liga metálica, metal com não metal, mas aí seria exceção, né? A regra é, para ser uma liga metálica, é metal com metal. Para ser cerâmica, metal com não metal. Essa é a regra, tá? Mas tudo tem exceção, né? Já falei ontem. São isolantes térmicos e isolantes elétricos, tá? Resiste a alta temperatura, essa é uma grande vantagem da cerâmica, né? Em ambientes corrosivos também. São duros, mas material duro é frágil e leve baixa densidade. Então aqui a cerâmica, refratários são cerâmicas resistentes a alta temperatura. Então se vocês observarem aí em fornos, né, para quem olhar dentro de um forno, os fornos aí de alta temperatura, eles são, estou falando de forno industrial, tá? Não é forno de casa não, né? Mas os fornos, eles são revestidos com material refratário. Você vai ver um monte de tijolo lá dentro, né? E isso porque eles resistem ao calor, tá? Então, dentro do forno, esse forno que está mostrando aqui, não sei se dá para ver direito, né? Mas ele é um material que tem o metal líquido. Para o metal estar líquido, isso daí está mais lá de 1.500 graus Celsius, né? Uma alta temperatura, e o forno também é feito de metal. Então, como é que o forno não derrete se o que está lá dentro derrete, né? É porque tem esse material refratário, tá? Então, ele faz com que dentro tenha alta temperatura, mas ele não transmita todo o calor para a região externa, né? Os polímeros. Aí tem vários polímeros, né? São macromoléculas orgânicas, sintéticas ou naturais, plásticos e borrachas são sintéticos, couro, chifre, algodão, tará, borracha natural, são feitos de produtos naturais, né? Tem baixa densidade, são isolantes elétricos e térmicos, flexíveis, apresenta boa resistência à corrosão e baixa resistência ao calor, tá? A maioria aí dos polímeros foi descoberta aí a partir da 1930, né? 1950 aí tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, né? E então o grande desenvolvimento dos polímeros foi após a Segunda Guerra Mundial. E para fazer aí os plásticos, né? Um dos produtos que pode ser usado é a nafta, né? Que é a fração aí do petróleo, né? Os compósitos. Qual que é a definição de material compósito? É a junção de dois ou mais materiais, tá? Visando obter as características, as vantagens de cada um deles, tá? Então, os compósitos aqui, né, são constituídos de mais de um tipo de material insolúvel entre si. Qual é o conceito de insolúvel, né? Se você pegar o cobre e o zinco, como já apareceu aí, não? Para formar liga, né? Aquece, derrete e solidifica, você não sabe falar o que é cobre e o que é zinco. Virou uma coisa só, virou uma liga metálica, a mesma coisa do ferro e do carbono, né? Virou uma liga metálica. Eu não sei distinguir entre os dois, tá? Mas então isso não é compósito, isso é liga. Mas quando a gente pega dois materiais que se juntam, mas eles são insolúveis, aí a definição de material compósito. E para que é isso? São desenhados para apresentar a combinação das melhores características de cada material, tá? Então, exemplo típico aqui é a fibra de vidro. Então, o que é a fibra de vidro? É uma matriz de polímero associada a essa fibra de vidro, né? A gente fala
É só fibra de vidro, mas tá escrito aqui, ó. Matriz polimérica com fibra de vidro. Então, você pega a fibra que tem resistência, que tem dureza, e pega uma matriz polimérica que ela tem elasticidade, né? E aí você junta esses dois para formar um compósito, né? Um material formado através de dois materiais. Então, a ideia de um compósito é isso daí, ó. Junta qualquer coisa, pelo menos dois, né? Pelo menos plástico com madeira, aí forma um compósito, tá? Projetados de modo a conjugar características desejáveis de dois ou mais materiais, e a grande expansão foi a partir da década de 70, né? O compósito está aqui, ó. A partir da década de 70, e polímeros aí a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E o aço aí né, já era usado aí antes de 1900, tá? Então, como um exemplo, né, é o Boeing 777, compósitos, 9% do peso desse avião foi feito de material composto. Um outro avião da Boeing, só que esse aqui da década de 1990, esse já aqui do 2003, 50% a 60% do material é feito de compósito, né? Porque qual que é a vantagem desse material? O material ele precisa ser resistente, mas ele precisa ser leve também para a aviação, né? Então, essa é a grande utilização desse material aí, tá? Eu até abaixei aqui no 2009, né? Foi quando teve primeiro voo desse Boeing aqui, né? Pessoal, é reportagem mesmo. Oi? Foi a primeira vez que usaram um compósito para fazer um avião? Não, foi quando o avião decolou. Ele já era usado antes, mas isso daqui foi quando o avião decolou. Foi o primeiro voo, tá? Acho que eu não falei errado aí, tá? Esse avião aqui, o primeiro voo dele foi previsto para dezembro de 2009, né? Voou dia 15 de dezembro. Beleza? Mas antes já era usado. Observe que em 1990 já usava compósito, tá? Ok. Então, assim, a fibra de vidro é um material composto, né? O plástico reforçado com fibra de vidro tem alta resistência à tração, flexão e impacto, né? E também ambientes agressivos, né? Fibra de vidro é usada aí para produto químico, né? Tanques, né? Então, assim, se a gente pensar só em plástico, ele não tem resistência. Se pensar só em fibra de vidro, também não tem elasticidade. Então, o objetivo aqui é juntar os dois, tá? Em termos de propriedades. Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta aí? Alguma colocação? Bianca, você já fez ajustagem, usinagem, alguma coisa assim? Eu fiz a licença de manutenção, aprendizagem industrial no Senai. Legal. Mas alguém trabalha com materiais ou já teve algum contato ou faz alguma coisa aí? Na empresa? Aliás, um detalhe, né? Eu tive uma aluna, eu não lembro o nome dela, mas já faz tempo também, já faz uns 5 anos, ela já está formada já. E é uma aluna excelente, ela sentava na primeira carteira e ela aluna excelente, só tirava 10 ou muito próximo de 10, né? Então, ela estudava, tirava dúvida e tal. Mas, assim, vocês vão observar que nessa disciplina eu vou falar muitos nomes, tá? Talvez aí a Bianca já tenha ouvido falar, né? E não sei se tem alguém aí que já fez Senai, já fez metalurgia, alguns outros lugares aí. Mas a gente vai falar de muitos nomes estranhos. Então, para quem nunca ouviu de materiais, e é muito teórico, tá? Então, a gente tem que entender o conceito, né? Mas vai falar perlita, cementita, ferrita, austenita. Então, assim, tem alguns nomes, né, que a gente vai ter que se habituar. Só que quando chegar lá para frente, que eu vou falar esses nomes esquisitos, eu vou falar toda aula eu vou falar. Acaba que vocês vão, para quem prestar atenção, vai entrar naturalmente na cabeça, entendeu? Então, não precisa se preocupar em decorar, porque isso vai ser algo natural, né? Eu vou jogando esses nomes aí, você vai naturalmente enfiando na cabeça. Mas uma vez uma aluna falou assim para mim, no meio da aula, ela falou assim,
eu nunca vou usar esse negócio. Isso aí não serve para nada. Eu vou acabar a disciplina, vou fechar e nunca mais vou ver nada disso. Tá bom. Não falei nada para ela, né? No outro semestre, eu estava no corredor da faculdade, quando eu estava indo, né, caminhando ou para a sala, né, eu estava entrando na faculdade, ela veio. Eu encontrei com ela no corredor. Aí ela falou assim, olha, tudo bem? Eu falei, tudo jóia. Eu estou trabalhando na minha empresa com um negócio de materiais, estou fazendo um curso disso e alguma coisa de soldagem e tal. E aí ela me falou o conteúdo assim, mas na hora, isso um semestre depois, né, alguns meses depois, não foi nem um semestre inteiro, mas na hora me veio ela na minha frente, sentada assim na mesa, né, eu falei, opa, peraí, não foi você que falou para mim semestre passado que nunca mais ia ver esse negócio? Então, assim, de fato, muita gente talvez fique aqui para conhecimento, nunca mais vai usar materiais, né, mas no mínimo, se alguém... rancoroso? Não, Marisa, de forma alguma, né? Só que ela falou com tanta convicção e assim, tadinha, né? Ela veio falar com prazer, assim, né? Falou, pô, eu fiz um curso onde eu vi lá perlita, sementita, o ponto tetóide, o ponto tetético e tal, eu vou trabalhar com isso. E ela falou com prazer, assim, né? Mas aí foi sem querer, né? Ao invés de elogiar ela, na hora me veio ela, né? Tudo que ela falou para mim. Mas de forma alguma, rancoroso não, Marisa. Só que eu também não podia perder a oportunidade, né? Senão eu estaria contando para vocês aqui, né? Aí não teria graça, né? Aí, tadinha, ela ficou meio sem graça e foi embora. Eu falei, tá bom, né? O problema lembrou de mim, né? Aí, então, assim, mas se alguém for fazer concurso, essa é uma matéria que você vai ter que... Pode olhar lá na parte de concurso que vai ter alguma coisinha na relação ali, né? Tem os tópicos que pode cair, né? Então, sempre tem alguma coisa de materiais, tá? No que pode cair, mas o que cai sempre, alguma questão vai ter alguma coisinha de materiais, o diagrama TTT, diagrama ferro-carbono. Então, pelo menos isso, tá? Quem for trabalhar com solda, se alguém aqui quiser virar soldador ou um especialista em solda, ou alguma coisa de soldagem, vai ter a metalurgia da solda. Então, você tem que saber essa matéria para você ir para a metalurgia da solda. Então, isso daqui é base para soldagem, né? E fora isso, tratamentos térmicos, né? Todo mundo vai... Tem um canal, um aluno me mostrou aqui uma vez, né, quando era presencial ainda, um canal que chama, no History, alguma coisa no fogo. Como é que chama o troço? Alguém já viu isso? Como que chama? Esqueci. Uma coisa de fogo. Desafio sobre fogo, não? Acho que é isso. Acho que é isso. Desafio sobre fogo. Não elenco, não. Esse povo aqui mesmo, ó. Então, assim, para quem assiste, ó, algumas vezes eu até assisti. É legal, é interessante, assim, mas o programa, né, procura no History eu sei, mas deve ter no YouTube, tem também. Mas é assim, ele pega pessoas, né, especialistas aí na fabricação de armas, de facas, de espada, né, são os ferreiros, né? Então, ele pega, quantas pessoas? Acho que eram 4, acho que cada episódio tem 4. Aí ele dá um pedaço de material para o cara, e o cara tem que fazer aquilo que está sendo proposto, está sendo pedido, né? Então, ela faz uma espada medieval, agora você vai fazer uma faca, né? E aí eles têm algumas regras, né? Cada episódio tem algum ponto ali, né, que tem que ser levado em consideração. E aí cada cara vai e faz. Então você consegue observar, e aí tem os testes, tá vendo? Aí eles usam essa faca aí, essa espada para fazer teste. Mas em todos eles você vai ver, ó, o cara aquece, tá vendo? Tá vermelho assim, é porque passou para a fase da austenita, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então o material ficou vermelho, é mais fácil de moldar, ele está fazendo um processo de conformação mecânica. Depois ele vai pegar esse material, vai jogar na água, então ele está fazendo um tratamento térmico, né? Então vocês conseguem observar, e até assim, né, como eu passo para vocês um trabalho, né, eu sempre
passei trabalho, assim, valendo nota, né? Para essa, foi uma dupla que, um colega, os dois estudavam juntos, né? E aí eu falei, cara, então vocês dois façam um trabalho sobre alguma apresentação. E aí ficou bacana, eles pegaram um trechinho, assim, uns 5 minutos de vídeo, mostrando o cara falando lá, agora faz isso, faz aquilo. E aí eles falaram, ó, isso daqui foi uma têmpera, isso foi assim, ele fez isso por causa daquilo, entendeu? Então eles relacionaram e associaram a apresentação com a disciplina aqui, né? Esse foi um trabalho que eles fizeram uma apresentação há alguns anos atrás aí. Então quem tiver interesse aí, quem tiver oportunidade, procure o History Desafio sobre Fogo, tá? Para a gente fechar aqui, propriedades. Então, eu estou falando de grupos de materiais, tá? Não estou falando de um material, não. Estou falando do grupo. Aqui, qual que é a sua propriedade? Massa específica. Então, a massa específica, qual que tem uma maior densidade? Os metais. Eles são mais densos, são mais pesados. Os polímeros mais leves, os compósitos mais leves, cerâmica, está no intermediário, tá? Então, eu estou falando dos grupos, né? Lógico que entre os metais existem os mais pesados, os mais leves, né, tal. Mas, em termos de densidade, se a gente pensar no grupo, os metais são mais densos. Em termos de limite de resistência à tração, esse limite de resistência à tração, deixa eu traçar aquele gráfico aqui, ele faz assim e assim, é o ponto mais alto, ó. Isso daqui é aquele gráfico de tensão e deformação, tá? Esse ponto aqui, que é o limite de resistência à tração, deixa eu ver se tem escoamento ou não. Eu poderia até relacionar com o escoamento também, ó. Mas ele está pegando esse ponto mais alto. Qual que tem uma resistência maior? Os metais, bastante resistente, polímeros, baixa resistência, né? E os compósitos. Olha por que na aviação se usa muito compósito. Porque a resistência desse grupo aqui, ele chega muito próximo a esse daqui, porém, a densidade dele é muito mais baixa do que esse daqui. Então, você tem um material com alta resistência e com baixa densidade, né? E na aviação, a gente quer leveza, né? A gente quer que o material seja leve. Tá? Aqui, módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade, naquele diagrama também, é esse ângulo aqui, né? Está relacionado com o ângulo, né? Então, alto módulo de elasticidade, com os metais, significa que essa reta aqui é muito alta. Os polímeros, significa que essa reta aqui é bem baixa inclinação, né? Ou seja, se colocar uma carga, o polímero deforma muito. É isso que, basicamente, essa ideia, tá? Tenacidade, tá vendo? O termo tenacidade, para quem perguntou aí antes, né, também é chamado de resistência à fratura, né? É o impacto, né? Resistência ao impacto. Então, o que é um material tenaz? O metal tem alta tenacidade. Por outro lado, cerâmica, baixa tenacidade. Então, é um material que não suporta muito impacto, tá? Condutividade elétrica, metais excelentes condutores de eletricidade, né? Semicondutores, aparece outro grupo aí, né? Mas cerâmica, baixa condutividade elétrica, assim como os polímeros. E por que essas propriedades são importantes, né? Porque, olha só, quando a gente pensa numa nave dessa, olha, aqui na frente, 1.465 graus Celsius. Aqui, 1.500, ó. Então, assim, se a gente colocar um aço comum, um aço 1020, em 1.500 graus Celsius, esse aço ele já está sendo fundido, né? já desapareceu, né? Já está tornando líquido, né? Então, assim, esse material ele precisa ter resistência para suportar os esforços, e a resistência mecânica precisa ter resistência a alta temperatura, de tal forma que não é possível fazer uma nave dessa pensando no custo, tá? Não pensando simplesmente num baixo custo, porque não vai ter baixo custo, né? Isso daqui tem que ter materiais de altíssima qualidade, processos de fabricação de qualidade, né? Para atingir essas temperaturas, estou pensando só em termos de temperatura, né? Mas, então, assim, a propriedade de um material ele é fundamental neste caso aqui, né? Para a gente fechar, custo de materiais, tá? Essa tabela aqui, ela é uma tabela que tem custo por quilo. Então, eu estou pensando o seguinte, imagina uma casa
imagina uma casa por quilo, né? Quanto custa uma casa? Custa 1 milhão, mas aí pega quanto material que usou, divide essa casa e vamos considerar o custo por quilo, né, para ter uma média, uma referência, né? Então, se a gente pensar em termos de navio, ele custa por quilo 5 vezes mais que uma casa. Um automóvel por quilo, 10 vezes, né? Bicicleta, né? Aparelho eletrodoméstico, calçado, satélite, 15 mil vezes, né? Que é o caso, né? Bicicleta, né? Bicicleta, que absurdo, né? Não sabia que tinha bicicleta mais cara que carro, né? Mas, eu não sou muito fã de andar de bicicleta, então não sabia que tinha bicicleta cara pra caramba aí, né? Mas tem, né? Então, vocês que têm dinheiro aí, vocês compram essas bicicletas caras, eu fico no meu carrinho mesmo. Então, assim, o custo por quilo, né, uma casa, assim, comparando com uma casa, né, os outros que tem aí uma atividade fabril, ele fica mais caro, né? Então, o que a gente pode analisar? Que a seleção de materiais para a construção civil, o preço é essencial, né? Então, assim, eu posso construir uma casa de aço inox? Posso, sem problema nenhum, mas o custo vai ficar elevadíssimo, né? Se uma casa era para custar 100 mil, vai custar 1 milhão, se era de 1 milhão, vai ficar 10 milhões, né? Então, por outro lado, na construção de satélite, o preço, ele fica em segundo plano, tá? Em outras palavras, as suas propriedades, elas são mais relevantes, porque se colocar um material vagabundo, já aconteceu, né, de explodir o foguete na subida, ou lá em cima, não vai durar. Então, assim, tem que levar em consideração outros fatores, porque senão o prejuízo é muito elevado, né? Uma outra tabelinha aqui, só para a gente fechar, preço em dólar por tonelada, né? Quanto custa uma tonelada de diamante? São 500, quanto aqui? 500 milhões, né? 500 milhões de dólares a cada tonelada, né? O ouro, 14 milhões, né, de dólares por cada tonelada, né? Aço doce é o aço comum, né? 350. Outros aqui, o alumínio, cadê o alumínio? Dos 2.000, olha só como o alumínio é mais caro que um aço, né? Quase aí, sei lá, vai dar aqui umas 8 vezes, 7 vezes mais caro que um aço, né? Pessoal, quem chegou atrasado aí, coloca presente aqui, tá? Eu estou fechando a matéria. Então, aqui está uma relação, né? Só para a gente ter uma noção em dólar por a mesma quantidade, né? Então, cimento, olha só, 70, né? Então, madeira, tem madeira aqui? Madeira estrutural 350, né? Mole 500, viga de concreto 300, né? Muito parecida com outro material. O preço do material está relacionado à sua pureza. Isso pode ser notado, olha só. Aqui a gente tem um silício de 1.300 e tem um silício de 10 milhões, né? Então, assim, esse monocristal, depois a gente vai falar de monocristal, tá? Mas é um material tratado, né, extremamente caro, porque tem muita engenharia envolvida nesse silício, né? Cerâmica, reforçado com fibra de carbono, ainda são materiais caros. Por outro lado, aço, concreto e madeira ainda deverão predominar durante um longo tempo aí na construção, né, por causa do preço, né? Apesar que, para quem tá construindo, eu terminei minha construção esse ano. Eu vi até alguém ali que colocou de Vale dos Cristais, né? Quem foi que colocou que eu moro no Vale dos Cristais aqui? Cadê? Sei lá quem falou aqui. Eu tinha visto em algum lugar aqui. Bom, mas eu terminei minha construção. Luiz, pobre no Vale dos Cristais. Isso aí. Sem graça esse Luiz, né? É o mesmo que apanhou da mãe. Eu vou falar para sua mãe bater mais você, Luiz. Você está apanhando pouco. Pobre aqui, agora achei. Vou chamar sua mãe para dar um couro em você. Ou a mãe da Bianca. A mãe da Bianca também tem a vara de goiabeira lá, né? Pior ainda. Mas tá bom. Mas aí,
Mas aumentou muito, cara. Esse negócio de pandemia aí acabou com a gente na parte de aço, de vidro. Aí tem um colega meu que está construindo aqui na frente, né? Ele falou que o preço do aço dobrou de quando ele começou para agora. Ele começou tem 4 meses, 5 meses, alguma coisa assim. Então, assim, a pandemia judiou em alguns lados, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o preço do aço aumentou muito, tá? Energia. Só para fechar. Então, olha só, energia é necessária para a produção de materiais. Produção de alumínio precisa de muita energia. Tá? Tem país que prefere importar alumínio do que fabricar. Porque gasta tanto para a fabricação, né? Mas os outros aí, aço, né? Uma quantidade de energia bem menor do que alumínio, né? Ferro fundido e etc. Aqui. Mas a reciclagem é um parâmetro importante do ponto de vista energético, né? Quando usam alumínio para fazer reciclagem, economia de 92% de energia, né? Cobre, borracha, e ferro, etc. Né? Mas então, assim, por exemplo, quando a gente fala de catar lata de alumínio, né? Ninguém aqui, todo mundo, a gente recicla muito alumínio, mas não porque a gente está preocupado com a natureza, porque a gente está preocupado com a redução de energia, né? O custo é muito menor do material reciclado, né? Tá show? Show de bolinha. Show. Desafio sobre fogo. Eu fiquei um pouco com dúvida por que o alumínio gasta tanta energia. Eu achei que ele era menos nobre, assim, que fosse mais... não sei, eu não entendi por que ele gasta mais energia. Ele gasta energia no processo de fabricação. Quando a gente falar lá de siderúrgica, você vai ver que, porque assim, a gente pega ele pega a bauxita, e essa bauxita ela tem que ser tratada. É o mesmo caso, como é que eu paro aqui? É o mesmo caso do ferro. Como que o ferro está na natureza? Ele está como minério de ferro. Mas esse minério de ferro, ele não serve para ser usado. Você tem que pegar esse minério de ferro, fazer um tratamento nele, que ele vai virar um sinter, aí junta com carvão, né, que vai ser um tratamento, que vira coque, e aí vai para um alto-forno. Então, assim, até que ele vire aço, tem um processo, existe uma indústria, que é a siderúrgica, que gasta muita energia para fazer tudo é muito calor, tudo é muito um consumo de energia, o processo fabril é muito dispendioso, né? E no caso do alumínio é pior ainda. Para tratar essa bauxita, para deixar ele, em Poços de Caldas é uma indústria de alumínio, né? Então, assim, até que esse material vire alumínio, esse processo é muito caro. Tá? Então, é um processo de fabricação dele. Tá? Beleza? Mas depois a gente vai falar isso com mais calma na parte de ferro, né? Qual que é a vantagem do ferro, né? Que uma parte da energia que é consumida, ela pode ser gerada dentro da própria usina. Então, no caso de ferro, aí a empresa, ela tem, de ferro de aço, né? A empresa aí consegue ter um ganho energético bastante considerável, porque ela tem uma usina própria, tá? De geração de energia, aproveitando os gases de exaustão da própria usina. Tá? Depois, na siderúrgica, a gente fala com mais calma. Beleza, pessoal? Beleza, Hilário. O que o Luiz falou agora aqui? Meu sogro está construindo, ele ia comprar a ferragem e falou a mesma coisa. Foi. Eu comecei a construir em 2019, antes da pandemia. E virou o ano, já aumentou um pouco, começou a pandemia, aumentou mais ainda. Minha sorte é que quando entrou a pandemia de fato, eu já estava terminando a parte estrutural, né? No meio do ano passado, já tinha terminado a compra de ferragem. Mas aumentou muito. Só a inflação que não aumenta, né? O salário nosso está baseado na inflação e a inflação está zero. Né? Mas o resto está tudo aumentando. Beleza? Beleza, Hilário. Só para terminar aí, eu não sei. Essa matéria é mais teórica ou tem conta também? Ela é teórica. Top. Muito teórica, tá? Eu vou ficar falando aqui na cabeça de vocês todo dia. Tem conta também, tá, Maraísa? Então, a terceira lista de exercício é só conta, mas ela se refere ao capítulo 8 e ao capítulo 9, que também tem teoria. Então, vai ter uma continha ali, uma continha básica, né, simples,
mas tudo aqui vai ser teoria, tá? Então tem hora que eu canso de falar e não termino a matéria. Beleza?